Então vamos lá? Quero convidar você que está assistindo a gente para entrar nesse fantástico mundo do emagrecimento. E claro, preservação de massa muscular e melhora de qualidade de vida. Lembra que eu falei para vocês sobre o exame de calorimetria? O exame de calorimetria é o padrão ouro para a gente avaliar o gasto energético. E aí, sabendo do gasto energético, a gente consegue modular uma dieta e melhorar a massa muscular. Eu falo para meus pacientes que músculo tem 4 ingredientes para fazer crescer e preservar essa massa muscular: hormônio, nutrição, sono e treino. E tem que estar os 4 juntos, gente. Quando a gente envelhece, nossa fase hormonal vai diminuindo. E sem hormônio, a gente não tem rendimento muscular. Se você não treinar, você não desenvolve seu músculo. Se você não comer, você não desenvolve seu músculo. Se você não dormir, você, além de não desenvolver o seu músculo, diminui a produção dos seus hormônios esteroidais, consequentemente, piora mais rápido a evolução muscular. Então presta atenção, vou explicar para vocês como que funciona isso daqui. E no segundo vídeo, vou te dar algumas dicas interessantes de como fazer, roubar e melhorar um pouquinho a qualidade do seu corpo em relação a esse exame. Então vamos lá, gente. Esse daqui é um exame de calorimetria do Dixon, nosso camera maker aqui. Então o Dixon, ele fez o exame, e o exame primariamente ele me dá meu metabolismo basal. Então o Dixon, ele necessita de 2.046 calorias normalmente num dia, tá? E aí ele subestima, através da medição de gases respiratórios, como que é a capacidade energética total e estipula mais ou menos uma necessidade calórica para você ao longo do seu dia. Então aqui ele leva em consideração treino, atividade física, suor, termogênese alimentar, então todo o seu gasto ao longo do dia. Esse é o basal, o mínimo para sobreviver, e esse daqui ao longo do dia. Então, gente, se você quer emagrecer, você tem que pelo menos ali comer perto do basal, tá? Se você quer hipertrofiar, você tem que comer além da sua necessidade. Tem que pensar que músculo, gente, é como se fosse uma casinha. E as proteínas são como se fossem os tijolos dessa casinha. Se você não der tijolos para o seu músculo crescer, a casa não firma, tá? Então tem que ter. E vamos pensar que os lipídios ali, junto com os carboidratos, são cimento. Então a gente precisa de cimento e a gente precisa de tijolo para alavancar a tua estrutura muscular. Então essa daqui é a manha da nossa necessidade energética. Se você quiser emagrecer, menos ou próximo do seu metabolismo basal. Se você quiser hipertrofiar, é aqui. O problema do emagrecimento, o que é? Quando a gente está sedentário, sem vergonha, gordinho, a gente está com o metabolismo próximo do basal. Por quê? Porque o seu músculo não rende, seu músculo está hipoativo, seu músculo está, coitado, mortinho lá. E aí você vai emagrecendo, você melhora a sua qualidade muscular, você vai lá e treina todo dia, e você fica todo estimulado, e aí o seu músculo começa a render. Ele começa a se energizar, começa a ter um gasto calórico. Se você não der essa necessidade calórica para o seu músculo desenvolver, o que vai acontecer? Você vai malhar, você vai inflamar a fibra muscular, você vai perder essa massa muscular porque ele não vai recuperar. Vamos lembrar que durante a atividade física, a gente tem inflamação de fibra muscular, destruição de fibra muscular e estímulo para reparação tecidual. E é na reparação tecidual que o músculo cresce, gente. Durante a atividade física, a gente inflama, lesiona a fibra muscular. Durante o sono ou a nutrição, é onde ele cresce. E se não tiver nutrição, o que acontece? Ele não cresce. Ele é inflamado, ele não se desenvolve, e você vai lá no outro dia e malha em cima de um músculo inflamado. Ou seja, em vez de fazer um anabolismo proteico, que é um aumento do volume muscular, você faz um catabolismo proteico, que é uma diminuição do volume muscular. Você perde músculo, gente. Então, quando você começa a desenvolver essa fase muscular, é mais interessante você dar energia para esse seu músculo, para ele aumentar o metabolismo de gasto energético. Você vê aqui, ó, uma dieta de 2.000 calorias, o Dixon, coitado, não fazia nada de diferente aqui, mantinha o peso dele. Agora, se ele chegar nesse gasto energético aqui muscular que ele tem hoje em dia, por causa da atividade física que, graças a Deus, ele está fazendo todos os dias, 2.000 calorias faz um perda de peso corporal extremamente importante para ele. Então, assim, olha a alavanque energético que ele teve com a atividade física diária, né? Além disso, a gente vê aqui, o RQ, ele me dá a noção do consumo que ele precisa ter. Consumo relacionado à gordura e a carboidratos. Então a gente tem ali o RQ, se ele for próximo a 0,8, ele tem um consumo predominantemente ali de lipídios. Se ele for próximo de 0,9 a 1, ele tem um consumo predominantemente de carboidratos. E se ele for acima de 1, ele tem um consumo predominantemente de proteínas. Então, como ele tem 0,8 aqui, ele tem um consumo mais próximo aqui de gordura, tá?
e de carboidratos menos próximo. Ah, Jorge, mas como assim? Tem que lembrar que a gordura, gente, ela é essencial, ela é um elemento que a gente chama de estrutural do nosso organismo. Então as gorduras, elas montam tecidos, todo o nosso tecido, ele é lipoproteico, gordura e proteína. E carboidrato é uma fonte energética. Então o consumo energético dele tem que se basear em 66% de gordura e 33% de carboidrato. Isso daqui a gente consegue estipular a partir do RQ dele, tá? Isso é muito importante para a gente saber como montar a sua dieta e fazer você render mais, tá, gente? No próximo vídeo eu vou falar o que é esse VO2 e o que é esse VE. Vão fazer uma diferença brutal também no seu rendimento. E aí a gente vai desvendar como continuar emagrecendo e como ter qualidade no seu emagrecimento. Isso sim é medicina.